Pessoal, esse é um dos vídeos mais urgentes da história do nosso canal. A contagem regressiva finalmente começou. Notícias avassaladoras acabam de explodir, com áudios vazados, provas e escândalos extraídos de computadores que estão decretando a queda dos gigantes lá de Brasília. Se o sistema conseguir se manter depois dessa, nós vamos entrar em um caminho sem volta. Eu quero mostrar para vocês entenderem o real plano que eles têm. Mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor. Compartilhe esse vídeo e se inscreva para você se manter bem informado. Olha aí. Tem mais coisa por vir. Ata da sexta sessão ordinária do segundo no Supremo Tribunal Federal. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende com a delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. A Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Que é isso? Em relação à prima, ela falou demais. E destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. E deixou a irmã do sicário passando mal. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. A turma referenda a decisão do ministro André Mendonça, vencido parcialmente o ministro presidente Gilmar Mendes. Transferências de presos. Eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia. Ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso. Foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos, o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos. Era com o risco da integridade física de Daniel Vorcara. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Eu
me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência apontou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar primeiro prisão. Porque o ministro André Mendonça tirou o sigilo de alguns termos das investigações em relação ao Banco Master, porque haverá o julgamento em breve, a análise do caso do pai de Daniel Vorcaro. E o que trazem esses documentos? Esses documentos, cujos sigilos foram derrubados, trazem uma apuração da Polícia Federal de que Joana Mourão, irmã de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, ameaçou acabar com a família de Daniel Vorcaro e que aliados do ex-banqueiro atuaram para comprar o seu silêncio. A Polícia Federal identificou as conversas em celulares de investigados. Em uma delas, Joana disse que poderia revelar documentos que acabariam com Vorcaro e sua família. A informação, como eu disse, está em um documento elaborado pela Polícia Federal, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, cujo sigilo caiu agora há pouco. O STF manteve hoje em prisão preventiva o pai e o primo de Daniel Vorcaro. A votação não foi unânime. Os ministros da segunda turma, onde está correndo esse caso, tiveram interpretações divergentes sobre os motivos para manter a prisão dos acusados de participação nesse longo rol de crimes e fraudes do escândalo do Banco Master. Mas essa não é a questão mais relevante. O que a divergência deixou exposto é como 2 alas diferentes do Supremo encaram o próprio escândalo. Na visão do decano Gilmar Mendes, que foi voto vencido pelo relaxamento da prisão, as operações policiais que investigam o escândalo do Master se parecem às da Lava Jato, prendendo parentes de acusados para conseguir delações. E se transformaram essas operações, na visão de Gilmar, num caso rumoroso, cada vez mais espetaculoso e sensacionalista, provocando, essas observações do decano, imediata reação do relator da matéria, que é o ministro André Mendonça, que disse não se prestar a fazer trabalhos abjetos, como esse de prender para conseguir uma delação. Aspas. Não estamos falando da Lava Jato, aspas, disse Mendonça. Não estamos mesmo. Os erros da Lava Jato são lembrados até hoje, assim como a maneira como o Supremo, com supremas canetadas, passou a borracha em quase tudo, como se o imenso escândalo de corrupção tivesse sido uma invenção. O que torna realmente espetaculoso o escândalo do Master é a suspeita de compra de agentes públicos, entre eles, integrantes do próprio Supremo. A essência da crise não é o que o Supremo acha do comportamento de agentes públicos, como foi no caso da Lava Jato. É o que uma parcela enorme da sociedade acha do comportamento de integrantes do Supremo. Talvez esse seja o vídeo mais importante do canal no dia de hoje, porque se você não entender o que está acontecendo, a queda dos gigantes, nós poderemos entrar numa situação sem volta com o Brasil. Nós temos escândalos, áudios vazados, provas de computadores, essa turma toda envolvida, e eu vou mostrar um pool de notícia que você vai cair da cadeira. Por quê? Porque eu quero trazer para você, para essa notícia que é grave e é urgente nesta parte da tarde de terça-feira, dia 16, e dizer para você que faltam 110 dias para a eleição. 110. Guarda isso daqui que eu estou te falando. Se o Lula conseguir reeleger, nós vamos entrar em uma fase, em um processo de Venezuela sem volta. Ou, aí sim,
todo mundo fora das redes sociais, porque eles vão tirar a gente, torcer para que de alguma forma tenha alguma intervenção de fora aqui no Brasil. Você vai deixar acontecer? Se depender de você, isso vai acontecer? Eu tenho certeza que não. Primeira coisa, olha o jogo de empurra-empurra. A população, tá aqui no canto, a população aprova a classificação do PCC e Comando Vermelho como terrorista. Aliás, teve um terrorista do PCC que foi preso nos Estados Unidos, está dando maior do borogodó. O que isso tem a ver? Amigo, você se lembra, não precisa nem colocar o nome aqui, por favor, do que eu vou te perguntar. Você se lembra quem era o advogado do PCC no passado? Você acha que isso tudo é muita coincidência? Você acha que eles que estão no alto do comando, no poder, estão de fato... Peraí, segura aí. Estão de fato batendo palma para que essas facções sejam consideradas como terroristas? Se eu pudesse falar tudo aquilo que de fato eu sei sobre transações de dinheiro, eu falaria, mas amigo, eu tenho família, eu tenho filhos e eu moro no Brasil, me desculpa, mas tem muita coisa que eu tenho que me segurar. Mas aqui mostra que eles vão fazer de tudo, como dizia a Dilma, vão fazer o diabo para que possam retirar essa classificação do PCC e Comando Vermelho. Não se trata só de drogas, amigos. Não. Tá muito longe. Olha ali o que aconteceu com o vereador do PL. Mossoró. Tiro. Tiro. Estão fazendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, já existe um relatório. Depois daquele discurso do Lula, que o Flávio deveria ser enforcado, igual o cara que entregou Tiradentes, já existe um relatório da segurança do Flávio, onde ele já recebeu mais de 100 ameaças. Mais de 100 ameaças. Aí a Revista Oeste ainda traz, nesse dia 16/6, que a maioria da população defende impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui está a queda dos gigantes e o ponto de interrogação que eu quero chegar para você. Eles sentiram que eles foram atingidos. A população ainda tem voz para poder ir para as redes sociais e dizer, eu não concordo com isso aqui, não. Ó, eu não concordo com isso que está acontecendo no Supremo. Ó, eu não concordo que o Alexandre de Moraes seja vítima, juiz, delegado, carcereiro, enfermeiro, lavador. Ainda. O que eu estou dizendo para você é que quando você acorda num dia como hoje, em que os Estados Unidos dá recado para o Alexandre de Moraes que está vigiando ele, em que o advogado do Trump vem e fala, o Alexandre de Moraes perdeu, e que mesmo assim o Alexandre de Moraes vai para uma tribuna para poder condenar o Eduardo Bolsonaro mandando recado para os Estados Unidos, na verdade o verdadeiro recado está sendo passado é para nós. É nós que estamos sendo alertados indiretamente, de forma subliminar, do que é o seguinte... Se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, nós estamos no angu, como diz aqui na minha região, ditado popular. Nós estamos lascados. Vocês estão entendendo? A única possibilidade de termos um diálogo, de começar a trazer um pouco para cá o Brasil, é tirar das amarras do PT. Porque eu sei, amigo, que o Flávio Bolsonaro é um cara de diálogo. Ele vai sentar com muita gente. Um governo de coalizão, vai colocar muita gente para sentar. Centrão, vai dialogar com o Supremo Tribunal Federal, mas não tem outra alternativa. Porque o cara que nós colocamos lá para bater na mesa, para fazer acontecer, hoje está preso, pedindo aqui, ó, pedindo, olha aqui, olha que escândalo ver isso aqui. Bolsonaro pede autorização para passar por exames médicos. Você acha que um homem desse que não roubou, não deixou roubar, fez as estatais ficarem no azul, passou por uma crise da pandemia, ergueu o Brasil, resgatou o patriotismo, era para estar preso dentro da sua casa pedindo autorização para passar por exame? Amigo, vamos falar a verdade aqui entre eu e você. Não precisa se espalhar não, só entre eu e você. Nós sabemos que não teve tentativa de golpe nenhuma. Que conversa fiada é essa? Que golpe é esse que um governo inicia o processo de transação com o outro? O cara que quer dar o golpe,
ele se fecha ou no Palácio da Alvorada ou no Planalto, na Alvorada ou no Planalto, junto com o Exército, Marinha Aeronáutica, ninguém chega perto, não passa nenhuma caneta para outro governo. Aliás, vai lá e prende todo mundo e se bobear, manda executar. Isso conta no livro de histórias. Isso conta nos livros de histórias. Então, Brasil, a gente precisa entender o seguinte: a queda dos gigantes, tem prisão acontecendo, tem gente indo para cadeia, só depende de mim e de você. De ninguém mais. Ou vamos eternamente ficar aqui, ó, quando puder, né? Enquanto a gente pode, né? Só ficar na conversa fiada. Alexandre de Moraes cai na armadilha montada pela Defensoria Pública da União. E, sinceramente, esse cara vai cair pelo ódio que ele carrega no coração e pelas maldades que ele vem fazendo, e acho que ele perdeu completamente a noção. Olha só o que ele acaba de fazer. Comentei ontem com vocês que a Defensoria Pública da União, que faz a defesa do Eduardo Bolsonaro, havia pedido o adiamento do julgamento dele lá na primeira turma do STF. E o Moraes, hoje, 15 de junho de 2026, acaba de negar esse pedido da Defensoria Pública e confirma o julgamento de Eduardo Bolsonaro para amanhã, 16 de junho de 2026. Acontece que Alexandre de Moraes cai em mais um grande problema. Ele já está sendo criticado no mundo inteiro por atuar como vítima e juiz ao mesmo tempo. Agora, a primeira turma do STF tem apenas 4 ministros, porque um está aposentado e até agora o Lula não conseguiu nomear outro. 4. A Defensoria Pública já disse, é suspeito, inclusive ele, Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro está sendo julgado por atuar junto ao governo americano contra os abusos praticados aqui no Brasil, mas que o STF converteu isso em coação no curso do processo, como se o Eduardo Bolsonaro estivesse coagindo os ministros aqui do STF. Inclusive a sanção que o governo americano aplicou foi no próprio Alexandre de Moraes. E ele, como sancionado, agora é o julgador. A Defensoria Pública da União falou: não existe isso. Não tem como o Alexandre de Moraes julgar. Como falta um ministro, então 3 ministros apenas estariam aptos. Isso aí é péssimo para a defesa, isso prejudica o acusado e o julgamento deveria ser adiado. Moraes falou não, vai seguir em frente, vai enfrentar e pode ter certeza. Isso que ele está fazendo, já anotem aí, ó, isso que ele está fazendo com o Eduardo Bolsonaro, que é para tirar o Eduardo Bolsonaro das eleições, ele quer condenar o Eduardo para que o Eduardo não seja candidato a nada, nem suplente senador, nem nada, absolutamente nada. Isso aqui é um laço que ele vai cair e que vai surtir efeito e que vai voltar contra ele em 2027. A justiça italiana já expôs o Moraes. A justiça americana já expôs o Moraes. Aqui no Brasil, a Defensoria Pública da União já está expondo Alexandre de Moraes. Só falta nós fazermos a nossa parte, que é eleger a maioria no Senado, presidente da República, a maioria de direita, que querem tirar esses covardes e ditadores de toga. Se você está comigo, curte, compartilhe e já me segue também. Meus amigos, Donald Trump acabou de dar o golpe fatal que quebrou a espinha dorsal da China e o Brasil foi jogado no lixo por pura burrice ideológica. Durante décadas, o Ocidente foi refém do que eu chamo de algema mineral. Sem as terras raras processadas pela China, os Estados Unidos não conseguem fabricar nem um míssil de precisão e nem um caça F-35. Mas Trump cortou esse cordão umbilical. O secretário de Estado Marco Rubio acabou de assinar um acordo histórico de 30 bilhões de dólares para dominar o mercado de minerais críticos. E sabe com quem? Com a Índia, não com o Brasil. Veja só isso. O Brasil tem a 2ª maior reserva do mundo. Nós deveríamos ser os donos desse cofre, mas por que ficamos de fora? Porque Trump acaba de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Washington jamais vai injetar bilhões em um país onde o atual governo usa nossos recursos para blindar aliados obscuros e ditaduras companheiras. Nós fomos rebaixados a um pária global. A hegemonia chinesa levou um tiro no peito.
E Brasília escolheu afundar abraçada ao dragão. A mídia aparelhada vai tentar esconder esse vexame de você, mas a verdade é que nós perdemos a maior oportunidade da década. 30 bilhões na tecnologia mais importante do mundo foi jogado no lixo. Agora, blinde a sua mente e chore um pouquinho, porque não é fácil ser brasileiro. Foi apagada e mensagens trocadas com um celular do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, bom, ninguém está sabendo disso. Agora, se o Vorcaro começa a falar, não, isso aqui foi lícito, isso aqui foi republicano, nós temos que simplesmente aceitar? Não, foi lícito, foi republicano, vida que segue? Não. Eu acho que a cada dia que passa fica mais explícito que o Vorcaro praticamente deve ter comprado a República toda. Né? Nós temos aí os indícios todos de uma mesada de centenas de milhares de reais por mês para um senador, para que uma PEC fosse aprovada para beneficiar o Banco Master. E então, se o Vorcaro diz, não, a minha mesada ali, né, aquele dinheiro com o Ciro Nogueira foi republicano, a gente não vai questionar mais, acabou. Então, se ele diz que um contrato de 129 milhões, não, foi um contrato sem contrapartida nenhuma, então deixa para lá, a gente não vamos mais questionar. Nós vamos questionar sim, porque o Vorcaro, ele tinha tentáculos em Brasília, em todos os poderes, no Congresso, no Judiciário, no Taiaiá, enfim. Ele trocou mensagens com um celular do Supremo Tribunal Federal e aí conseguiu bloquear o quê? Então, o que nós precisamos saber como nação é a Polícia Federal poderia fazer o que o Augusto disse, a própria PGR, porque o Vorcaro não sabe o que a Polícia Federal sabe, porque a Polícia Federal está em posse de 8 celulares. Então, o Vorcaro e a defesa do Vorcaro, eles precisam entender que daqui a pouco a Polícia Federal vai dizer, quer saber? A gente não precisa mais de você. Porque nós temos aqui 8 celulares, nós vamos desintegrar esses celulares no sentido de mergulhar nas informações desses celulares e vai ter uma hora que a delação do Vorcaro não vai ser mais útil para nada. Então, que venha logo ou uma delação que mostre realmente todas essas relações nada republicanas com quem quer que sejam, executivo, legislativo, judiciário, ou que a Polícia Federal mostre para o país o conteúdo desses celulares para que a gente comece a passar o país. O ministro Moraes, ele está envolvido, vamos dizer assim, como réu nesse processo justamente por meter o bedelho na justiça dos outros, né? É bom que a gente diga que essas decisões tomadas pelo Moraes aqui no Brasil não são alvo do questionamento dessa ação. Essa ação questiona o fato do que o Moraes queria que a decisão dele contra plataformas valesse fora do país, valesse dentro do território norte-americano e, inclusive, violasse as leis dos Estados Unidos. Veja, isso é muito sério. Agora, é curioso que o argumento da AGU para defender o Moraes é justamente a soberania do Brasil a respeito das suas próprias leis. Quer dizer, então, o Moraes, ele é processado por violar a soberania do país dos outros, e aí a nossa defesa é de que os outros não podem violar a nossa soberania, me parece, no mínimo, curioso, né? É importante que a gente diga que uma decisão judicial, ela não pode valer fora do território por uma questão lógica, senão amanhã vem um juiz do Irã e pede para fechar aqui a emissora, ou um juiz da Rússia e me prende, ou prende a você. Como é que a gente lida com isso? Então é claro que um juiz brasileiro também não pode dizer o que uma empresa dentro dos Estados Unidos deve fazer. O que o Moraes tentou foi isso, foi fazer com que a Rumble, ela tivesse a sua responsabilidade dentro dos Estados Unidos atingida pela sua decisão. E isso é que gerou essa ação. Agora, os Estados Unidos não querem que a decisão deles, que nem existe ainda, não tem uma decisão, o processo começa agora, o que a AGU vai fazer é apresentar uma defesa, mas os Estados Unidos não querem que a decisão deles valha dentro do Brasil. Eles querem simplesmente que o Moraes responda lá fora. Ou seja, a decisão dos Estados Unidos vai valer nos Estados Unidos. A única coisa que eles desejam é poder processar alguém fora do país, que é algo absolutamente normal. Então esse argumento da AGU de que fere a soberania, as leis, a meu ver, não cola. E não cola por isso, porque eles não querem fazer valer a lei deles aqui. Eles querem fazer valer a lei deles lá contra alguém daqui. Isso é perfeitamente normal. E o que também é bom que se diga, Paula, é que a AGU é questionável a posição dela nessa questão. Porque, veja, a AGU me parece que é a Advocacia Geral da União, não é a Advocacia Geral de nenhuma autoridade específica. O Moraes não é a União. E o processo é contra o Moraes. Então por que a AGU está defendendo o Moraes ou se propõe a fazer gastos públicos em nome dessa defesa do Moraes? O Moraes está sendo processado pessoalmente, como pessoa
física e não como Estado. Então isso é questionável até porque a AGU não pode atuar lá fora, então ela está contratando um escritório de advocacia dentro dos Estados Unidos, e a notícia que a gente tem é que essa contratação chega, por 2 anos, essa contratação chegará a algo em torno de 3,5 milhões de dólares, ou seja, é um dinheiro público que me parece que deveria sair das mãos do ministro Moraes, até porque ele tem dentro de casa também uma advogada que poderia talvez atuar por ele. Pessoal, a coisa tá feia, por isso que eu sempre peço ajuda de vocês. Me ajudem a compartilhar, me ajudem a levar essa informação, é importante, tá? Pessoal, tem outra informação aqui sobre o Paulo Gonet, né, o PGR, que eu tenho que trazer para vocês e simplesmente é o que todo mundo esperava, né? Gonet se manifesta sobre a revisão criminal de Bolsonaro e não surpreendeu ninguém. Como esperado e não poderia ser diferente, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que o STF não conheça a revisão criminal apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Em parecer enviado nesta terça-feira, Gonet afirma que a defesa apenas repete teses já analisadas e rejeitadas pela primeira turma do STF. Abre aspas, não há suporte para o conhecimento e a procedência da revisão criminal. Todos os pontos suscitados pelo autor, sem exceção, embora travestidos sob o argumento de contrariedade à lei e à prova dos autos, refletem o evidente descontentamento da parte com razões de decidir adotadas pela corte, escreveu ele. E o Gonet prosseguiu, o título condenatório é rígido e está assentando em vigoroso conjunto probatório. A execução da pena imposta a Jair Messias Bolsonaro foi determinada e mantida pela Suprema Corte após apreciação minudente das teses defensivas. Fecha aspas. O parecer foi apresentado após solicitação do relator do caso, ministro Nunes Marques, e é que abriu vista, né, a PGR, para se manifestar sobre o pedido da defesa do ex-presidente. Caberá agora Nunes acatar ou não a esdrúxula manifestação do PGR, vamos aguardar. Muitos estavam aí esperançosos porque era uma revisão criminal que poderia colocar sim Jair Messias Bolsonaro de volta nas suas inocente, acabando com todo esse golpe que ninguém acredita, que todo mundo sabe que teve muita coisa estranha acontecendo lá, e também o delator que foi ameaçado na sua delação, cancelaram delação por muito menos antes lá atrás na Lava Jato. Então é simplesmente assim um caso assustador e muito claro, querem apenas colocar o opositor político Jair Messias Bolsonaro atrás das grades. E agora a gente estava com esperança de, julgando na segunda turma, na turma do Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, a revisão criminal, Bolsonaro poderia, né, voltar para as suas e acabar com toda essa palhaçada. Nunes Marques poderia cancelar tudo isso que aconteceu no Brasil, mas ele pediu a opinião do PGR e o PGR disse não. Não devemos fazer a revisão criminal, porque isso e aquilo. Então, meus amigos, o que vocês acham que vai acontecer? Será que Nunes Marques vai ignorar a opinião do PGR e colocar para pautar e, quem sabe, aí inocentar Jair Messias Bolsonaro? Ou será que Nunes Marques vai simplesmente acatar aí a conversa do PGR, vai cancelar o pedido de revisão criminal e manter a prisão do Bolsonaro? Comenta aqui, é importante a sua opinião. Vou pedir para vocês também se inscreverem nesse canal e também agradecer vocês por assistirem até aqui.